Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Nesse vídeo eu vou apresentar um case para vocês, mais um case da solução Unify aí em ambientes corporativos, né? Particularmente aí num centro de distribuição, num galpão de armazenamento de produtos para prover cobertura Wi-Fi para coletores, né? Para que eles possam fazer aí leitura dos códigos de barra dos produtos, tá? Então só para organizar aqui e contextualizar, antes de apresentar a topologia da rede, os produtos usados propriamente dito. A gente está falando aí do centro de distribuição da Kingstar em Embu das Artes, São Paulo. A Kingstar é hoje o maior fabricante de colchões do Brasil. Eles têm várias lojas espalhadas pelo país e em Embu das Artes eles têm aí o centro de distribuição principal. Tá? O projeto foi executado pelo pessoal da L3TI. L3TI é uma integradora que é parceira da Ubiquiti, já tem aí outros cases publicados nos nossos canais, né? Case em indústria, case em resort, né? E esse daqui também agora em galpão, né? Em centro de distribuição. Bom, eles utilizaram a solução Unify na rede de acesso com access points Wi-Fi e switch, todos do portfólio Unify, para ter a gerência centralizada através do nosso software. Então vamos falar um pouco mais da solução propriamente dita, né? Tanto da solução que eles usaram lá no CD, né? No centro de distribuição, e das vantagens do portfólio Unify. Então aqui à direita a gente vê a topologia que eles usaram na rede. Em termos de quantitativo de equipamentos, é uma quantidade pequena, né? Não foram muitos equipamentos. Eu já vou mostrar no próximo slide aqui a planta do galpão, que o objetivo desse projeto inicialmente era cobrir o Wi-Fi numa área específica do galpão, não na totalidade do galpão, e que futuramente a ideia vai ser expandir isso para todo o galpão. Mas nesse primeiro momento eles precisaram apenas de 5 APs Unify, né, para prover cobertura Wi-Fi na área desejada, e esses APs Unify, o objetivo era prover o Wi-Fi para os coletores fazerem a leitura do código de barra dos produtos armazenados, né? E esses APs foram ligados através de um switch, também Unify, o switch de entrada do nosso portfólio, um switch de 8 portas, bastante pequeno. Esse equipamento aqui, ó, que eu estou mostrando aí na câmera para vocês, equipamento bastante pequeno mesmo, do tamanho da minha mão, né? Ele tem 4 portas PoE, outras 4 portas que não são PoE, então as 4 portas PoE foram usadas para alimentar o CloudKey, que é a nossa controladora, falo mais dela também daqui a pouco na sequência, e outros APs desses 5 APs. E outros APs foram alimentados através do injetor. Todos os access points do portfólio Unify acompanham o injetor PoE, tá? Exceto o modelo in-wall, que é um modelo de parede para projetos especiais, hospitalidade, mas via de regra todo access point Unify acompanha o injetor PoE, tá? Então a topologia aí bastante simples, essa daqui é a forma que os equipamentos foram ligados, eu vou falar mais deles na sequência. Mas aqui à esquerda a gente vê duas telas, duas interfaces do software de gerência Unify Network, que é o software da nossa controladora, né? E o que é essa controladora? É o software que faz a gerência de todos os ativos Unify que existem na rede. Como o Unify é uma solução corporativa que foi desenvolvida para simplificar o gerenciamento da rede, né, a gente não tem, como acontece em outras soluções, uma interface web local para esse AP, outra interface web local nesse AP, outra para esse AP, outra para o switch, né? Todos os ativos da rede, qualquer que seja a quantidade, se é um, se são dois, se são 10 AP, 100, 1000, se são 20 suítes, não interessa a quantidade, quanto mais ativos você tem na sua rede, mais útil fica a gerência centralizada do seu ambiente, por isso que o Unify é bastante atrativo em projetos de redes corporativas. Então aqui no dashboard, essa primeira imagem aqui de cima, ó, vocês veem o dashboard, a tela principal, onde a gente tem um resumo da quantidade de APs, nesse caso 5 APs, quantidade de suítes, nesse caso um único suíte, e aqui embaixo a gente vê uma outra tela da relação de devices. Então a primeira tela aqui, ó, o ícone aceso, o dashboard principal, e na tela de baixo a relação de device, em que a gente vê os dispositivos individualmente, em que o administrador pode usar essa tela, por exemplo, para ter acesso rápido a um dispositivo específico, se ele quiser fazer uma configuração que se aplica para aquele dispositivo especificamente, né? Configurações que se aplicam para a rede como um todo, a controladora automaticamente aplica, provisiona em lote para todos os dispositivos que existem na rede, e isso torna a solução bastante atrativa. Outro detalhe
que é talvez aí um dos grandes diferenciais da solução, talvez o grande diferencial, né? Além da questão do desempenho do hardware, da melhor relação preço-performance do mercado, mas o software ele é totalmente gratuito, não existe custo de licença, não existe limite de APs no software, custo de licença por AP dentro desse software. E esse software ele pode ser instalado numa máquina, num servidor físico na empresa, num serviço de nuvem qualquer que seja, Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, ou eventualmente ele pode estar dentro da nossa controladora em hardware, que é o caso desse case. Eles usaram aqui o Cloud Key, eu vou também falar da nossa controladora em hardware daqui a pouco na sequência para vocês. Tá? Só para vocês terem uma ideia melhor da disposição desses equipamentos no ambiente real, então vamos aqui para o próximo slide. Aqui a gente vê a tela de mapas do software Unify. Então essas telas são todas do software Unify. Mais uma vez, software gratuito. A Ubiquiti ela não vende software, ela vende hardware. Todo software que a gente desenvolve é valor agregado para vocês entregarem todas essas vantagens para os clientes de vocês e para vocês mesmos. Tirarem integradores, tirarem bastante proveito e benefício disso. Aqui então a gente vê uma imagem em que foi feito o upload da planta do galpão. Então o galpão todo ele tem pouco mais de 10 mil metros quadrados, ele é toda essa área externa que eu estou passando o mouse aqui. Mas o objetivo do projeto nesse case, na fase inicial, era prover cobertura Wi-Fi, particularmente nessa área aqui, nesse retângulo vermelho que está destacado, que é a área de expedição, né, onde é feito embarque e desembarque dos produtos. Tá? E para cobrir essa área, o comprimento aqui, para vocês terem uma ideia, tem 112 metros. Então, para cobrir essa área aqui, né, esses 112 metros lineares, eles usaram 5 access points Unify do modelo Mesh, falo do equipamento especificamente daqui a pouco, dispostos dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Eu vou mostrar também algumas fotos na sequência. Eles optaram aí por montar o AP nas colunas aqui dessa parede, né, que dá acesso para a área externa do galpão, porque a gente tem aí que tomar cuidado quando a gente monta AP em centro de distribuição, principalmente APs com antenas omnidirecionais, porque normalmente o pé direito do galpão ele é bastante alto, né? 10, 12, 15 metros, dependendo do galpão, justamente porque o objetivo é armazenar produtos, esses produtos são empilhados, e quando a gente monta um access point com antenas omnidirecionais convencionais numa altura dessa, a gente acaba criando uma área de sombra, 90 graus, aí exatamente abaixo do AP, né? Por isso que a altura máxima recomendada para montagem do equipamento é algo em torno de 6 a 7 metros, isso depende do ganho da antena do equipamento. Quanto maior o ganho, menor é a cobertura vertical, então logo menor tem que ser a altura de montagem do equipamento, tá? A gente vai ver algumas fotos aqui na sequência. Aqui nessa área do galpão tem uma sala, né, uma área onde eles montaram um mini rack, também a gente vai ter uma foto aqui daqui a pouco. Então essa foi a área coberta. O cliente ficou bastante satisfeito com o resultado, né? O Wi-Fi funcionando perfeitamente bem para os coletores fazerem a leitura dos códigos de barras dos produtos. E a ideia e o plano é a expansão do projeto e a cobertura Wi-Fi em todo o galpão e nas demais áreas administrativas deles também. Tá? Mas nesse primeiro momento, nessa primeira fase, o objetivo era cobrir o Wi-Fi aqui nessa área. Okay? Lembrando então que essa imagem que vocês estão vendo é da ferramenta de mapas dentro do próprio software Unify, então vocês podem, usando essa ferramenta, subir a planta do local onde vocês vão executar o projeto, fazer uma simulação antes mesmo da instalação dos equipamentos para ter uma ideia de área de cobertura, e depois que vocês já têm a rede implantada, vocês usam essa ferramenta de mapas para facilitar a gerência de vocês, para facilitar e identificar qual AP está montado em qual local do ambiente, né? Todo o software, toda a gerência a gente entrega aí gratuitamente para vocês, mais um dos grandes diferenciais aí da solução, tá? Seguindo adiante aqui, bom, vamos falar de controladora, né? Eu comentei então que a solução Unify você não tem interface local de gerência em nenhum dos nossos dispositivos, então todos eles são configurados através de um software centralizado, e a grande vantagem de desacoplar o plano de gerência dos equipamentos individuais é que ao invés de ter N planos de gerência equivalente aos N dispositivos que você tem na sua rede, existe um único plano de gerência que você escolhe onde você quer colocar, localmente, remotamente, onde quer que seja. E
Uma solução muito interessante para ambientes que tem até 1.000 dispositivos terminais ou 25 APs é a nossa controladora em hardware, o CloudKey, que é esse equipamento que eu estou mostrando aqui na câmera para vocês e que está projetado aqui no slide também. Ele é um mini computador, um mini servidor, muito pequeno, do tamanho aí da minha mão, basicamente, que não consome praticamente nada de energia, ele consome 5 watts, isso não é nada comparado com qualquer fonte de máquina desktop, nem de servidor, né? 5 watts é muito menos do que qualquer fonte de desktop que a gente tem. Ele não tem aí as características de um computador convencional, então não existe aí a tentação de alguém tentar, né, mexer nesse equipamento, então ele não tem uma interface de input e output direto nele, então isso acaba sendo atrativo, porque o equipamento ele fica totalmente transparente, você pode esconder ele facilmente aí em qualquer mini rack ou em qualquer ambiente. E ele tem bastante poder de processamento, tem um processador quad-core, né, para o tamanho dele, para um mini servidor, ele é bem interessante. Então, para esses projetos que tem uma quantidade relativamente pequena de equipamentos, até 25 APs, a gente costuma falar para o CloudKey de primeira geração, até 50 APs ou 2.000 clientes para o CloudKey de segunda geração. Esse que está aparecendo aqui é o de primeira geração, que é o que eu estou mostrando também aqui para vocês, que é exatamente o que foi usado nesse case. Ele é alimentado via PoE, através do próprio cabo de rede, isso também é bastante interessante, mas se eventualmente você não tiver um switch PoE no seu ambiente, ele também tem aqui atrás uma interface micro USB ou USB-C, dependendo do lote de CloudKey, os novos são USB-C, que você pode usar uma fonte de celular de 5 volts, né, USB 5 volts, para alimentar o equipamento. Então é bem interessante você ter a possibilidade de usar o CloudKey. E se você é um integrador que tem N clientes e quer colocar um CloudKey por cliente para que ele tenha independência da máquina física da controladora dele, você ainda tem as vantagens da gerência centralizada de todos os seus clientes, porque você pode centralizar todas as suas controladoras distribuídas fisicamente no serviço de nuvem híbrida da Ubiquiti, que é gratuito, e você enxerga lá através da sua conta, você é admin, integrador, todos os sites, né, todas as controladoras, todos os cloud keys dos N clientes que você tem, qualquer que seja a quantidade de clientes. Se você tem vários clientes e são projetos todos muito grandes, né, com 100, 200, 300 ativos, e você quiser ter as vantagens da gerência centralizada, você pode colocar uma controladora em nuvem. Você tem lá a elasticidade, né, a capacidade de, com poucos cliques na interface do serviço, escalar a máquina, aumentar processamento, memória, armazenamento, e você também pode, de maneira centralizada, colocar todos os N sites do seu cliente numa única controladora centralizada. Enfim, o modelo arquitetural de controladora, se vai ser um modelo de controladoras distribuídas com gerência centralizada ou uma única controladora centralizada no serviço de nuvem ou no NOC da sua empresa, você é controlador, você decide, a gente deixa você aberto, né? A gente deixa aberta a possibilidade para você defina qual é o melhor modelo que encaixa com o seu modelo de negócio, tá? Então esse é o CloudKey. Falando em termos de Access Point, bom, o AP que eles usaram é o AP ACM do portfólio Mesh. Esse Access Point, ele tem algumas características bem interessantes. Como ele é do portfólio Mesh, ele é resistente ao tempo. Ele é um AP outdoor, que pode ser usado em áreas externas, e isso acaba sendo interessante muitas vezes em projetos de CD, centros de distribuição, galpão, porque normalmente no galpão a gente tem muita dispersão de poeira, de sujeira, né, e acaba muitas vezes sendo interessante você ter um access point com características de resistência ao tempo, também para esses ambientes onde tem bastante dispersão de sujeira. Ele é um access point, eu estou mostrando aqui na câmera também para vocês, ó, bem pequeno, bem compacto, né? E ele tem uma outra característica bem interessante, que são essas antenas externas aqui, né? Então, as antenas dele, você pode desacoplar, ó, as antenas que acompanham o produto já acompanha duas antenas omnidirecionais de 3, 4 dBi de ganho, essas antenas que acompanham o produto, e particularmente interessante também em projetos de centro de distribuição esse produto pode ser casado, combinado com essa antena direcional aqui, que é a 1D, que facilita muito você fazer a cobertura de todo o galpão através dessa antena apontada na direção dos corredores,
né, das fileiras que a gente tem dentro de centros de distribuição e também facilita a montagem do access point ou numa parede da extremidade, numa altura onde você vai ter boa cobertura para os seus coletores, ou se você eventualmente precisar fazer a montagem dos APs nos tetos, né, nas passarelas ali, nos conduítes dos tetos, a antena direcional vai resolver o problema da altura para você que você tem usando antenas omnidirecionais. Lembra que a altura recomendada para montagem de APs que usam antenas omnidirecionais é não mais do que 6 metros. Tá? Então, como que eu resolvo esse problema num galpão que tem 12 metros de altura e o ideal é que o meu AP seja montado, por exemplo, na passarela e não numa parede, se esse for o caso do seu projeto, usando antenas direcionais apontada na direção do corredor, apontada para baixo, cobrindo ali toda a área onde os seus coletores vão estar. E se você preferir fazer a montagem na extremidade da parede, numa altura 4, 5 metros, você também pode fazer a montagem desse AP na parede. Ele é bem flexível em termos de montagem, pode ser montado em parede, ele vem com os acessórios para montagem em parede, pode ser montado em mastro, né, é fácil de acoplar, inclusive nas passarelas, aí, nos conduítes, e a mesma coisa acontece com a antena 1D, você também pode fazer a montagem dessa antena direcional. Então, o AP-ACM do portfólio Unify, além dele ser outdoor, resistente ao tempo, ele também tem interfaces RP-SMA para que você possa eventualmente substituir as antenas omnidirecionais e acoplar uma antena direcional. Isso é interessante porque dá muita flexibilidade do ponto de vista de projeto. Vamos pegar um exemplo aqui, mais uma vez aqui da planta, né, nesse case. Eles usaram as próprias antenas omnidirecionais que acompanham o AP para fazer essa cobertura aqui, porque o objetivo nessa primeira fase é cobrir só essa área aqui. Então eles fizeram todos os testes, né, nível de sinal excelente para os coletores, vou mostrar algumas imagens daqui a pouco para vocês, os coletores com sinal de menos 62 dBm, que é excelente, né? Mas se esse projeto amanhã precisar ser expandido para cobrir todo o galpão, tem diferentes estratégias que podem ser usadas. Uma delas é seguir usando antenas omnidirecionais e preencher esse galpão com vários APs, o que não é o ideal do ponto de vista técnico, porque você vai gastar mais financeiramente em termos de quantidade de APs, mas pior do que isso, tecnicamente, é que você vai acabar gerando muita alta interferência de APs entre si no seu ambiente, né? Isso é um problema. A maioria dos coletores trabalha em 2.4 GHz e é onde a gente tem menos canais para fazer um bom reuso, planejamento de canais. E se a gente também usa poucos APs para não ter a alta interferência, o problema é que num galpão sem distribuição a gente vai ter muita atenuação dos próprios produtos empilhados nas prateleiras. Então como que a gente normalmente resolve isso em galpão? Usando antenas direcionais nos APs, apontando nas direções dos corredores. Porque a antena direcional vai gerar muito menos interferência nos APs vizinhos, justamente porque o sinal é direcionado, né? Então a gente consegue otimizar, fazer um reuso muito melhor aí dos canais. Então, um exemplo de como seria isso no contexto desse projeto para ter uma melhor proteção do investimento. Né? Se amanhã o objetivo for cobrir todo esse galpão, a simples troca das antenas do AP, onde ele já está montado, por antenas direcionais, já vão dar cobertura direcionada que cobre toda a extensão desse galpão. Aqui a gente tem 112 metros, aqui a gente tem 102 metros. A antena direcional 1D vai cobrir os 100 metros de extensão com tranquilidade. Tá? E no caso aqui, o que no máximo eles vão ter que fazer, provavelmente, se forem seguir essa abordagem usando as antenas direcionais, que é o recomendado, é adicionar mais APs nessas áreas aqui para cobrir esses corredores, e aí também, se possível, né, se a questão do cabeamento permitir, é interessante fazer um zigue-zague aqui entre os corredores para que a abertura de um cubra uma eventual sombra, né, da abertura do outro na outra extremidade. Então acaba sendo interessante fazer isso. Então é muito flexível esse AP em projetos de centro de distribuição. Ele te dá essa opção de trabalhar com antena omni, com antena direcional, de montar o AP na parede, de montar o AP no teto usando a antena direcional apontando para baixo. Então ele é muito flexível nesse sentido e ele acaba sendo bem atrativo aí para centros de distribuição. No mais, aqui do ponto de vista de questão especificação técnica, ele é um access point Wi-Fi 5, 802.11ac, dual band, que opera em 2.4 e 5 GHz, porta LAN gigabit, né? Tem todas as especificações aí de um access point bastante atual, com bastante desempenho, excelente desempenho
para projetos de Wi-Fi corporativo. Esse equipamento é bastante interessante nesse sentido, alimentado via PoE, né, um access point corporativo para projetos de empresas, ok? Também tem um custo aí bastante atrativo. Vamos ver algumas imagens aqui para vocês terem uma ideia melhor, então, agora do case aí através de fotos. Essa é uma imagem, então, do centro de distribuição, né? A gente vê aí os armários, né, com as prateleiras, com colchões aqui, ó. A gente vê aí a altura do empilhamento, os pallets aqui. Uma outra imagem mais próxima aqui da área da expedição, então os colchões aqui, ó, na área de embarque e desembarque, que é onde era o objetivo cobrir o Wi-Fi. Aqui a gente vê um AP montado na parede, ó, então na coluna da parede aí da extremidade que dá acesso externo ao galpão. Aqui a gente vê o coletor, ó, os coletores usados no ambiente. Aqui eles fazendo um teste do nível de sinal, então menos 62 dBm, excelente nível de sinal, tá? Aqui também mais uma imagem, ó, do galpão. Outras fotos, mais uma vez o AP montado aqui, ó, na coluna. O outro access point montado numa das salas adjacentes aí ao galpão, onde fica inclusive o mini rack. Nessa foto aqui a gente vê o mini rack, o switch de 8 portas que eu mostrei agora há pouco para vocês. Esse daqui, ó, bem pequeno realmente, né? E para fechar o case, um depoimento aí do Renato, que é gerente de operações da L3TI, ele diz o seguinte: o cliente, a Kingstar, né, ficou surpreso com a qualidade do sinal wireless entregue pelos APs Unify do modelo AP-ACM, que apesar do seu tamanho compacto, né, apesar de ser aí um AP bem pequeno, ele é de uma robustez e qualidade absurda aqui nas palavras dele, né? Havia um receio inicial por conta do material armazenado nas prateleiras do CD ser de espessura e tamanho acima do normal. A gente está falando de colchões, né? Colchões tem altura e largura e espessura acima do normal em relação a outras mercadorias. Isso acaba atenuando bastante o sinal de Wi-Fi, obviamente. Mas logo ficou claro aí que as antenas escolhidas para o projeto, né, dariam conta tranquilamente, aí, facilmente. Eles ficaram bastante satisfeitos com o resultado. Ele continua, ele fala, outro ponto que vale a pena ser destacado é a amplitude do sinal alcançado, né, quando se faz o direcionamento das antenas mesh. Com certeza a solução Unify é a melhor escolha para ambientes como o da Kingstar Colchões, que precisam aí de qualidade, né, aliada a desempenho e, por que não, né, destacar com um custo acessível, né? Então a gente entrega isso com a solução Unify. Qualidade, hardware de muita qualidade, né? O Ubiquiti está hoje entre os 3 maiores fabricantes de Wi-Fi corporativo do planeta. Então a gente entrega aí desempenho excepcional com um custo extremamente convidativo, acessível, agressivo em relação aos nossos concorrentes, sem absolutamente nada de licença, ok? Então o case era esse, para vocês terem uma ideia, mais um case então de galpão, né, de centro de distribuição, usando os APs Unify. A gente tem aí vários canais de suporte, né, hoje uma comunidade bastante ampla no Brasil, que a gente estimula que todos vocês participem. O fórum segue sendo aí nosso canal oficial para discussões, para que vocês possam tirar dúvidas. A gente tem grupo no Facebook, aqui no nosso canal do YouTube, onde vocês estão vendo esse vídeo. O blog, que acaba sendo aí um showroom de cases das mais diversas verticais de mercado usando Unify. E além de cases, a gente tem lá uma base de conhecimento com vários artigos escritos, muita documentação de produto, né? Então, se você precisar de informações de todos os modelos de suítes Unify, vocês vão encontrar lá. Informações dos modelos de APs, vocês vão encontrar lá. Controladora. Então, tudo isso hoje em português, formando aí uma base de conhecimento bastante rica para vocês, ok? Então, o case era esse, pessoal. Até uma próxima, um abraço, tchau, tchau.